Paciente muito fechada, resiste a mudanças, quer atingir objetivos novos com estratégias que não levam ao sucesso. Olha, isso daqui é a história da vida de todos, né? De todos nós. A live que eu fiz, por exemplo, na terça-feira ilustra bastante isso, então serve bastante para profissionais. Depois você dá uma conferida lá, que é sobre metas, né? Principalmente metas de 2023. Todo mundo tá fazendo conteúdo de meta, vamos fazer conteúdo de meta também, né? Todo mundo quer atingir coisas. Todo mundo quer atingir coisas novas na vida, conquistar as coisas, tendo comportamentos que levam a outra direção. Todo mundo faz isso. Ah, eu quero emagrecer, mas eu tô comendo doce. Eu não tô fazendo atividade física. Eu tô tomando muito refrigerante, né? Coisas nesse sentido. Ah, eu quero dormir melhor, mas eu tô indo dormir tarde todo dia, fico no celular a noite inteira, né? Eu não tenho uma rotina de sono. Então, assim, é comum a gente fazer isso, tá? Isso é a história de todos nós, dos nossos pacientes também. Então, quando a gente fala assim, resistente à mudança, todos nós somos resistentes à mudança. Na live de terça-feira eu falei muito sobre isso, dá uma conferida lá, que vai ser muito bacana, para entender o porquê nós somos tão resistentes à mudança. Então, assim, como trabalhar com isso? A primeira coisa, a gente precisa psicoeducar o paciente sobre os ciclos de manutenção da dor. O que seria isso? É justamente essa questão, que o paciente ele se envolve em um comportamento, tá? Ele se envolve num comportamento que mantém ele no problema, ou distancia ele das suas metas, distancia ele das suas metas. Então, o ciclo de manutenção da dor é o paciente quando ele está numa situação específica, ele tem um pensamento específico, ele tem reações. E nessas reações, ele tem então um comportamento que mantém ele no problema dele, tá? E a gente precisa explicar muito bem isso para o paciente, que ele evitar fazer o que ele precisa fazer ou fazer coisas contrárias do que ele precisa fazer, por exemplo, vai deixar ele distante das suas metas. Então a gente precisa trazer isso muito claro para o paciente. Então psicoeducar o paciente ali a respeito dos seus ciclos de manutenção da dor é muito importante nesse processo, para ele entender como o seu comportamento atual tá, na realidade, deixando ele mais distante dos objetivos que ele colocou no início. Depois a gente vai fazer um restabelecimento de metas. Ok, você tinha comentado então que você queria essa meta e tal, mas não sei se você está tão empenhado em fazer isso, ou está muito difícil. Será que talvez uma outra meta mais simples, mais alcançável, seja mais viável para a gente trabalhar primeiro e tal? Então, trabalhar também com outras metas, fazer um restabelecimento de metas pode ser interessante com esse paciente também, porque às vezes fica buscando coisas muito além, né, que o paciente está com dificuldade de mudar realmente para atingir aquilo, enquanto você poderia estar trabalhando uma coisa mais simples para ele, ganhando confiança, para ele ver que é interessante fazer coisas diferentes e aí trazer a mudança que é necessária, tá? Depois, vantagens e desvantagens dos comportamentos atuais. Então é muito importante que você faça isso, que você levante isso, as vantagens e as desvantagens para o paciente, para a visão dele, de manter os comportamentos disfuncionais que ele tem hoje, os comportamentos de segurança, tá? Então, quais são as vantagens e as desvantagens dos seus comportamentos atuais? Por que isso é importante? Principalmente para ele ver, puta merda, isso me prejudica, né, nisso tudo, mas principalmente para analisar as vantagens deste comportamento negativo. Porque existem vantagens. Se não existisse nenhuma vantagem desse comportamento, pode ser tipo, me sentir melhor, tá? Pode ser isso, não gastar energia, pode ser muitas coisas assim. Mas analisar essas vantagens é muito importante, porque elas mantêm o paciente naquele problema, tá bom? Então, as vantagens e desvantagens do comportamento atual é muito importante, principalmente fazer uma análise e desenvolver respostas das vantagens que ele cita. Ver também os novos comportamentos, então pensar com ele novos comportamentos que vão levar ele mais próximo das suas metas. E também definir vantagens e desvantagens desses novos comportamentos, para que você trabalhe as desvantagens desses comportamentos que são obstáculos, que são empecilhos para ele fazer o uso desses novos comportamentos. E também utilize as vantagens como uma motivação, tá? A Vanessa colocou aqui, ou seja, entender que ele é uma pessoa adulta, e adultos têm que fazer o que precisa ser feito, não o que quer. De certo modo né? Tipo, a mudança é muito assim, né? Querendo ou não, é difícil outra pessoa mudar pra gente, né?
É igual a questão da motivacional, né? Quando a gente tá motivado muito assim com alguma coisa, vamos fazer diferente e tal, 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 tal. Aí vai, só que aí quando você percebe que você precisa mudar a sua rotina, o que precisa ser feito, aí você vê que é complicado, é muito mais difícil do que parece. Mas a gente precisa assumir essa responsabilidade de fazer mudanças, né? Aí depois você vai então fazer experimentos comportamentais com esse paciente, desenvolver o que ele pode fazer diferente. Você vai observar os obstáculos que aparecem, você vai tentar resolver esses obstáculos e vai analisar os resultados daquilo. Ver, olha, tá vendo como foi bom você agir dessa maneira diferente? Olha o resultado, olha como foi legal. Tá vendo? Você não agiu daquela maneira negativa, olha como foi interessante também, tá? Fazer tudo isso. E aí, na questão do muito fechada, eu diria assim, muito fechada por quê? Será que faz parte da personalidade do paciente? Talvez analisar formas diferentes de se comunicar com aquela paciente, ou é uma paciente que nem queria estar ali na terapia, tá? Então ela é muito fechada, por quê? Eu acho que ser franco com a paciente, conversar sobre isso, eu percebo que você é mais fechada, né? Coisas nesse sentido, que você tem uma dificuldade de falar e tal. Aconteceu alguma coisa, você acha que é uma coisa comigo, você tem uma vergonha para falar? Eu acho que ser às vezes sincero com o paciente sobre isso pode ser uma coisa bacana de se trabalhar, tá bom? E aí, você gostou do conteúdo desse vídeo? Porque se você quiser assistir o conteúdo dessa aula na íntegra, basta acessar o meu canal de lives aqui no YouTube. Você pode encontrar o link na descrição e além dessa aula completa, você vai encontrar também muitas outras aulas para te ajudar na sua prática clínica aí da psicologia. Então clica aí embaixo e eu te vejo lá.